Protesto dos caminhoneiros parados em vários trechos de estradas pelo país contra o aumento dos combustíveis, os valores de pedágios, as condições das rodovias e a tributação. Em Minas, já há 7 pontos de interdição do trânsito de veículos de carga, afetando indústrias e o abastecimento. Na 381, onde o movimento começou nesse domingo, são 3 pontos, em Igarapé, na Grande BH, e no Centro-Oeste, em Oliveira e Perdões. No sul do estado também há trechos interditados. O trânsito de veículos de carga também está parado na BR-040 em Nova Lima e Contagem, na Grande BH, e na BR-262 em Joatuba, na região central, e em Realeza, distrito de Manhuaçu, no leste do estado, no entroncamento com a BR-116. Lá os caminhoneiros estão parados desde essa noite e já formam 6 quilômetros de fila. Nós estamos aqui em Realeza, na BR-262, onde os caminhoneiros estão paralisados desde ontem à tarde. Você pode observar, só passam veículos pequenos, também ônibus estão autorizados a passar e caminhões que estão transportando materiais perecíveis. O trânsito aqui é lento, aqui a movimentação dos motoristas. Eu vou conversar com um aqui que vai dar algumas informações para a gente. Qual é a reivindicação da classe? A reivindicação da classe é a baixa do preço dos combustíveis, que está abusivo, né? Está quase tirando todo mundo do mapa aí, e o aumento dos fretes. Despesa de estrada com combustível, manutenção, salário de motorista e tudo, tá passando de 70% do valor do frete. Tá ruim para o meu patrão, tá ruim para mim, tá ruim para todo mundo. E se não melhorar aí, o Brasil vai parar. A Advocacia Geral da União entrou na justiça contra o movimento dos caminhoneiros em 7 estados do país. A Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais também acionou o Ministério Público Federal para tentar desobstruir as estradas. A Fiat em Betim liberou trabalhadores por causa da falta de peças para montagem de carros. No entreposto da Ceasa, em Contagem, várias lojas estão fechadas. A paralisação dos caminhoneiros também já afeta o transporte em estradas estaduais, como na MG 050 em Divinópolis. Este motorista tentou furar o bloqueio, mas foi impedido por outros caminhoneiros. Houve início de confusão e os manifestantes partiram para cima do veículo. Moro do lado aqui, eles não querem deixar eu ir embora. Você está tentando furar o bloqueio feito por ele? De forma alguma. A manifestação aqui na MG 050 em Divinópolis foi organizada por motoristas da cidade. Para definir o ponto do protesto e o horário, eles se comunicaram por telefone e decidiram interromper o tráfego de caminhões e carretas, assim como aconteceu em outras cidades mineiras. Essa reivindicação aqui é dos caminhoneiros, mas eu acho assim, que transmite em si para a população inteira. Porque se o combustível subir, tudo dentro da sua casa vai subir. Você vai tomar um banho aí nos postos, era 5, agora já é 10, certo? Não tem nada, não tem segurança, não tem nada, é ladrão em cima da gente, não tem carga, o negócio é o petróleo, não tem condições. Os caminhoneiros atearam fogo em pneus e apenas uma pista foi liberada para a passagem de carros, ambulâncias, veículos que transportam animais, carga perigosa ou perecível. A tropa de choque foi chamada e os policiais orientaram os manifestantes. Para que não provocasse tumulto e principalmente para que organizasse os veículos na pista de forma a não trazer risco àqueles que trafegam pela via. Enquanto os bombeiros apagavam as chamas, as 2 pistas foram interditadas. Vamos ver quando é que o Planalto, o governo federal, vai se manifestar. E uma pessoa morreu e várias ficaram feridas na batida de um ônibus com um caminhão nessa manhã em um dos trevos de entrada para Nova Lima, na MG 050. Os 2 veículos tombaram e o trânsito ficou interditado para o socorro às vítimas. Crianças e adultos que estavam no ônibus, além dos motoristas do caminhão e do coletivo, receberam o primeiro atendimento no local do acidente. 3 helicópteros foram acionados. Cerca de 30 feridos foram levados para hospitais de Nova Lima e Belo Horizonte em várias viaturas. 4 vítimas em estado grave. O acidente aconteceu quando o motorista do coletivo fazia esse retorno. Ele ia atravessar a rodovia quando foi atingido pelo caminhão que seguia no sentido Nova Lima-Belo Horizonte. Com o impacto da batida, o coletivo tombou do outro lado da rodovia. Um guarda municipal que voltava do trabalho foi lançado para fora. O corpo dele caiu ali na pista. Não houve tempo do socorro chegar. Humberto de Jesus Ferreira, de 38 anos, morava em Nova Lima e trabalhava na Guarda de Belo Horizonte.
Daqui de perto dá pra gente ver o estrago do caminhão que estava carregado com areia e brita. Olha só, o motorista ficou preso às ferragens. A informação dos bombeiros é que a perna dele estava entre as ferragens e o painel. Mas o homem não sofreu ferimentos. Ele informou aos militares que atenderam a ocorrência que o radar lá em cima estava desligado e por isso ele sinalizou para o motorista do ônibus. O caminhão piscou farol para esse ônibus descendo e o ônibus pensou que era para ele ir. Quando ele passou no trevo, né, o caminhão foi descendo, a velocidade do caminhão e o peso, infelizmente bateu no ônibus, né? Flávio estava no coletivo. Ele teve ferimentos na cabeça e nas costas. Segundo o pintor, houve pânico na hora da batida. Bateu, só vi só o ônibus quicando, deslizando e capotando. Na hora foi muito pânico, todo mundo gritando, chorando, pedindo socorro. A irmã de Carmen deslocou a clavícula no acidente. Ela e a vítima afirmam que houve imprudência do motorista do coletivo. A minha irmã, ela me falou que, eu perguntei para ela agora, ela falou que o motorista parecia que queria matar todo mundo. Tipo assim, agora eu vou matar um monte de gente, quer nem saber. De tanta imprudência. Porque ele já veio correndo. Já veio, ele viu a carreta estava descendo normal. O motorista tinha que parar ali na curva para entrar. E ele não parou, já entrou de uma vez. O que ajudava mais ou menos seriam os radares. Os radares não funcionam. E aí eles estão correndo demais. Infelizmente o radar ele não está operando, ele está desligado, né? Questão de convênio. E isso realmente impacta na rodovia. Os motoristas estão descendo bambu na estrada de Nova Lima, MG30. Passei por lá sábado. A Saritur, que é dona do ônibus, informou que está prestando assistência às vítimas, que vai esperar o resultado da perícia para saber se a culpa foi do motorista do coletivo. O DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, informou que todos os 240 redutores de velocidade instalados em rodovias estaduais estão desligados desde outubro do ano passado, quando venceu o contrato com a empresa operadora. No mesmo mês foi publicado um edital que teve que ser adiado e atualmente está suspenso. Só 18 radares que pertencem ao DR estão em operação em parceria com a Polícia Militar Rodoviária. Nossas estradas estão entregues aí. No sul do estado, 2 caminhões bateram de frente na Serra do Selado, entre Poços de Caldas e Botelhos. 3 pessoas ficaram gravemente feridas. A todo momento, ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros chegavam até o local do acidente. Os 2 caminhões bateram de frente neste trecho da BR-146. Os veículos ficaram com a frente toda destruída. Paulo Henrique Costa estava no caminhão com placas de Porto Ferreira, no estado de São Paulo. Com a batida, ele foi arremessado para fora do veículo e o radiador foi parar na carroceria. A carga de arroz ficou espalhada na pista. André era o ajudante do caminhão com placas de Machado, que seguia carregado de baterias para São Paulo. Ele foi imobilizado e socorrido pelos militares. Já o colega dele, o motorista José Carlos Carvalho Mendes, ficou preso às ferragens. Os bombeiros tiveram dificuldades para retirar a vítima. Foram momentos de tensão. Mais um pouco. 1, 2, 3. Mais um pouquinho. 1, 2, 3. José Carlos foi atendido na pista pelo SAMU. Os socorristas colocaram um colete cervical na vítima, que sentia muitas dores. Os filhos do motorista aguardavam ansiosos o socorro do pai. Assustados, ninguém quis gravar a entrevista. Pelo desenho do acidente aqui no local, acreditamos que um dos caminhões carregados de arroz perdeu o controle na curva, atravessando a pista e chocando-se com o caminhão de baterias que vinha subindo na contramão. A pista ficou interditada nos 2 sentidos durante 6 horas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carga de arroz foi saqueada. Os 2 motoristas e o passageiro foram socorridos com lesões graves. Eles foram encaminhados para a Santa Casa de Poços de Caldas, onde permanecem internados. Bandidos invadiram um apartamento, amarraram um deficiente físico e o irmão dele e roubaram objetos de luxo e 2 armas no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Só não conseguiram fugir.
Os jovens foram presos na rua durante patrulhamento da PM, pouco depois que eles fugiram do apartamento que fica no bairro de Lourdes, região centro-sul de Belo Horizonte. Segundo a polícia, no local mora um homem que é tetraplégico. A suspeita é de que os rapazes, Noel Júnior Moura Oliveira, de 19 anos, e o menor, que tem 16 anos, conheçam a cuidadora de idosos que trabalha para o homem, já que eles tinham as chaves da casa onde ele vive com o irmão. Depois de entrar no prédio e no apartamento usando as chaves, a dupla rendeu os dois moradores. Um deles foi ameaçado com a réplica de pistola apontada para a cabeça e agredido. Os dois irmãos foram amarrados. Além das chaves e da réplica, com os adolescentes a PM apreendeu dinheiro e esse relógio de ouro fabricado por uma marca suíça de luxo. Mas o que mais chamou a atenção dos militares foram outros dois objetos roubados do apartamento. Uma carabina e uma espingarda de colecionador, como estas das fotos. As vítimas não autorizaram imagens das armas. Estavam num saco plástico, saco de lixo, né? Preto. E, porém, com o cabo da arma para fora. Foi o que a gente verificou e abordamos. Foi confirmada a morte cerebral da menina de 6 anos, baleada na cabeça em Nova Lima nesse domingo. Uma adolescente chegou a se apresentar dizendo ser a autora do disparo, mas depois voltou atrás. Os investigadores confirmaram que ela nem estava no local na hora do crime e mentiu para livrar a culpa do principal suspeito, um ex-namorado que está sendo procurado. Yasmin Vitória Correia Campos estava com os pais e o irmão mais novo dentro de casa no bairro Nossa Senhora de Fátima. Nós estávamos em casa tomando banho, eu, minha esposa e meu filho mais novo. Aí ela pegou o menino mais novo para poder secar ele e falou: pai, você esqueceu de pegar a fralda pro Ian. Ela falou: vou buscar a fralda. Na hora que ela subiu para buscar a fralda, o inquilino de casa desceu correndo. Eu acertei Yasmin com um tiro. Aí nós chegamos em casa, aí ela estava caída no chão. O vizinho, Jonathan Aparecido Lopes, conhecido como Cão, morava em um quarto alugado no andar de baixo. Ele já tem 6 passagens pela polícia e fugiu levando a arma do crime. Na tarde dessa segunda, uma ex-namorada dele, adolescente de 16 anos, se apresentou no batalhão da PM em Betim dizendo ser a autora do disparo. Pouco depois, ela negou. Disse que mentiu para tentar livrar a cara de Jonathan. A menina foi ouvida pela delegada Karina Oliveira, que comprovou que a moça não teve participação no crime e nem estava no local. O suspeito continua sendo procurado. Um espaço público de lazer e esporte em Belo Horizonte não oferece a mínima condição de segurança para os frequentadores. Não tem luz à noite. Na barragem Santa Lúcia, caminhantes, corredores, quem vai jogar bola tem que enfrentar o breu total. De repente, no meio do exercício, a pista de caminhada ou de corrida fica escura. De perto dá para ver. 2 postes parecem estar com as lâmpadas queimadas. O problema é na barragem Santa Lúcia, zona sul da capital. Lugar frequentado dia e noite por moradores da região. Estou achando que está perigoso, né? A gente nem virá mais nesse horário. É um medo, né? Não tem segurança nenhuma. Um pouco mais à frente, a situação é ainda pior. Aqui deste ponto até a extremidade da lagoa, a caminhada acontece assim, na mais completa escuridão. Nesse trecho são vários postes sem luz. Mal dá para reconhecer quem vem pelo caminho. Situação que está afugentando quem costuma se exercitar na pista da barragem todos os dias. Ficando vazio, porque o pessoal que sai mais tarde, o trabalho quer fazer uma caminhada, não dá. Sai depois das 6, não está evitando passar aqui e caminhar aqui. E o que dizer dos garotos do morro que jogam futebol ali? Ultimamente, as peladas em uma das quadras da barragem também têm acontecido assim, num breu danado. Desanima até o futebol. Faz mais de um ano que nós estamos sem luz aqui, viu? E como é que tá? Tá ruim, não tem como nós jogar no escuro. Ô, prefeitura, por favor, né, ajuda a nossa situação aqui, porque tá precária. A SUDECAP determinou uma vistoria de urgência na Praça de Esportes da barragem Santa Lúcia para ver qual é o problema e o que precisa ser feito. Mais uma falha no nosso sistema judiciário e penitenciário. O acusado de matar uma estudante de medicina foi solto do presídio de Montes Claros por engano. O ex-modelo Leandro Dantas, de 28 anos, estava preso pelo assassinato da ex-namorada Sara Teixeira de Souza, de 35, em agosto de 2014. Ele é acusado de matar a vítima a facadas dentro de casa simplesmente porque ela não aceitava o fim do relacionamento.
O jovem foi liberado no último fim de semana. O juiz Isaías Caldeira Veloso, da primeira vara criminal de Montes Claros, confirmou que houve engano. O magistrado informou que foi expedido um mandado de soltura para o ex-modelo pelo cumprimento de pena de 5 meses, mas referente à condenação pelo crime de agressão que ele cometeu contra a Sara antes do assassinato. Um servidor da Secretaria de Estado de Defesa Social, que recebeu o alvará, teria achado que esse documento era referente ao crime de homicídio. O juiz considera que não houve má-fé por parte dele. Como Leandro foi preso em flagrante logo após o assassinato da estudante de medicina, terá de ser recapturado para que continue atrás das grades até o julgamento, ainda a ser marcado pelo Tribunal do Júri. O advogado dele, Otávio Batista Rocha, afirmou que entrou com pedido de liberdade do cliente, alegando que ele é dependente químico e sofre de problemas mentais. Todo mundo sofre, né? Ele admitiu que, caso seja comunicado do engano que levou à soltura de Leandro, o cliente estará disposto a se apresentar para cumprir a ordem da Justiça. Falhas como essa, que comprometem ainda mais a punição de crimes no nosso país, não podem ocorrer. Um outro caso dos últimos dias é o da médica condenada por mandar cortar o pênis do ex-noivo, que a Secretaria de Defesa Social deu como foragida, mas que a Justiça já havia sido comunicada, estava internada em um hospital de BH há vários dias sem escolta. E ela, que já havia burlado a lei com autorização para sair da penitenciária para trabalhar, mesmo sem estar empregada, ainda engravidou neste período em encontros com um novo companheiro durante o horário que deveria ser de serviço. O laudo que aponta as condições de saúde da médica Miriam Priscila de Rezende Castro, grávida de gêmeos, aponta que os bebês correm risco de morte. Ela está com diabetes gestacional. A médica cumpre pena na penitenciária Estevão Pinto por mandar cortar o pênis do ex-noivo e continua internada na maternidade Otaviano Neves sem previsão de alta. Segundo este advogado, especialista em assuntos penitenciários, o tratamento de Miriam fora da cadeia é legal, já que a gravidez dela é de risco e necessita de cuidados específicos que não receberia no sistema prisional. O usufruto da saída temporária, ela vem a carecer da necessidade de um tratamento médico especializado, é direito e até obrigação dessa mulher procurar um hospital que possa lhe conceder esse tratamento adequado, bastando tão somente expirado aquele prazo da saída temporária, comunicar o juízo da execução penal do que está acontecendo e do porquê que ela não retornou ao estabelecimento prisional. A médica teria se submetido a uma inseminação artificial. Não há nada na lei que proíbe esse tipo de procedimento? De inseminação artificial, não. É direito da mulher ficar grávida, quer de forma natural, de inseminação artificial. E o que interessa, estando ela grávida e estando ela presa, o Estado é obrigado, sim, a suprir todas as necessidades daquela mulher. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, a expectativa é de que Miriam, assim que receber alta, venha cumprir a pena dela neste centro de referência, a gestante privada de liberdade, aqui em Vespasiano, na Grande BH. Atualmente, há cerca de 70 presas no espaço. As mulheres contam com atendimento médico, psicológico e podem ficar com os filhos até eles completarem 1 ano de idade. Não fomos autorizados a entrar no local que foi inaugurado em 2009. O centro foi o primeiro no país para esse tipo de detentas. Com todas essas falhas no sistema, ainda falta segurança para quem trabalha na Justiça. O promotor de Justiça, Marcos Vinícius Ribeiro, que levou 3 tiros em Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, saiu da UTI, foi transferido para um quarto do Hospital Santa Clara, em Uberlândia. Hoje, o Procurador-Geral do Estado disse que vai reforçar a segurança dos membros do Ministério Público. O suspeito de tentar matar o promotor foi apresentado na cidade administrativa, aqui em BH. Juliano Aparecido de Oliveira não demonstrou nenhum arrependimento ao ser questionado sobre o crime. O jovem de 21 anos foi preso em Romaria, a poucos quilômetros de Monte Carmelo, no Alto Paranaíba. De acordo com os delegados, o suspeito, que é filho do ex-presidente da Câmara de Vereadores da cidade, confessou o crime. Testemunhas confirmaram a participação dele. O pai de Juliano também foi detido. Buscamos obter imagens de edifícios, de sistemas de segurança de edifícios. Pudemos identificar os autores, o autor e executor dos disparos e iniciamos os nossos trabalhos já convergindo nessa ideia. A polícia apresentou as roupas, o capacete e a arma que ele usou no dia do atentado.
O crime aconteceu em frente ao prédio da promotoria de Monte Carmelo. O promotor Marcos Vinícius Ribeiro foi baleado 3 vezes quando deixava o trabalho. Segundo a polícia, ao todo foram 12 disparos. Esta roupa, toda perfurada de tiros, estava pendurada dentro do carro do promotor. As investigações mostraram que o promotor Marcos Vinícius Ribeiro já tinha sido ameaçado anteriormente por Juliano e o pai dele, o ex-vereador Valdelei José de Oliveira. A motivação do crime foi um inquérito aberto contra o ex-vereador em 2013 para apurar desvio de dinheiro público. O procurador que coordena o grupo do Ministério Público e que investiga organizações criminosas confirmou que o promotor nunca pediu escolta policial, mesmo sabendo das ameaças. Ao serem ameaçados ou advertidos da existência de ameaça, alguns não levam a sério a situação de perigo. E como a ele pareceu, talvez, que não existisse concretamente a situação de risco, não ter ele acionado as instituições em busca de uma proteção. E nós vamos tirar essas lições para que haja um monitoramento mais sistemático, principalmente daqueles colegas promotores de justiça envolvidos na repressão criminal. Crimes como esse são uma afronta máxima à nossa justiça, né? E também prova da descrença no sistema alimentada pela impunidade. Pouco mais de 13 anos depois de um outro caso emblemático, a execução do promotor Francisco José Lins do Rego Santos, todos os acusados já cumprem pena em liberdade. Luciano Fará Nascimento, condenado por ser o mandante do crime, pegou uma pena de 21 anos e 6 meses, mas desde 2013 cumpre prisão domiciliar. Edson Souza Nogueira de Paula, o ex-PM, pegou 19 anos por ter atirado no promotor. Ele saiu da cadeia em 2011 por progressão de pena. Geraldo Roberto Parreiras, o office boy que deu cobertura aos criminosos, pegou 18 anos de prisão e também está na rua desde 2009. Francisco José Lins do Rego Santos foi assassinado durante a investigação da máfia dos combustíveis em Minas. O crime foi no dia 25 de janeiro de 2002, aqui na esquina da Avenida Prudente de Moraes, com a rua Joaquim Murtinho, no bairro Santo Antônio. Chico Lins havia saído de casa e estava parado no sinal, a caminho do trabalho, quando uma moto encostou ao lado do carro dele. Segundo as investigações, o veículo era pilotado pelo empresário Luciano Fará. O ex-policial que estava na garupa sacou a arma e deu 7 tiros no promotor. Um dos disparos atingiu a cabeça da vítima, que morreu na hora. E por que em casos como este, envolvidos, condenados, são soltos legalmente? A resposta ordinariamente dada pelo Estado brasileiro à criminalidade é exatamente a leniência, um tratamento complacente com a criminalidade. Sob argumentos que as nossas prisões não são suficientes para abrigar nossos criminosos, nós temos criado favores ao delinquente, que tem feito com que no Brasil o crime compense. E nessa circunstância é natural que as pessoas se aventurem a praticá-lo. O Jornal da Alterosa volta já depois do intervalo. Um adolescente se apresentou à polícia assumindo um assassinato atribuído a um jovem maior de idade preso na noite dessa segunda. Ele estava com uma arma que a polícia acredita ser a do crime cometido em Sabará, na região metropolitana da capital. A polícia chegou até Gleison Nascimento Pereira, de 19 anos, conhecido como Socreison, depois de denúncias de que ele seria o autor de um assassinato ocorrido na última sexta-feira. Na casa dele, os militares encontraram esse revólver calibre 38, uma das armas usadas para matar Tiago Ricardo da Silva, de 29 anos, que tinha passagens por homicídio e tráfico de drogas. Tiago morava na mesma vila em que Gleison vive, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi morto com 7 disparos de revólveres calibres 38 e 32. Mas no momento em que o suspeito estava sendo preso, nessa segunda-feira, um adolescente apareceu e disse à polícia que seria ele, e não Gleison, o autor do homicídio. O menor, que tem 15 anos, contou ainda ter se irritado depois de ser agredido por Tiago. Ele entregou à PM a segunda arma do crime, que estava enterrada. Ele disse para nós assim, se Tiago estivesse vivo hoje de novo, ele mataria de novo sem nenhum ressentimento. O nosso intuito nos leva a pensar que o menor, por saber que a lei é mais branda para ele pode estar livrando sim o maior de idade.
terça-feira de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no norte e no leste de Minas. Nas regiões sul, oeste, Triângulo e Zona da Mata, podem ocorrer pancadas de chuva agora à tarde. As temperaturas permanecem estáveis. Máxima de 30 graus em Belo Horizonte, 24 em Ouro Preto. A temperatura chega aos 26 graus em Três Marias, 27 em Pouso Alegre e em Montes Claros, 25 graus. Imagem ao vivo de Belo Horizonte, com céu claro, poucas nuvens, temperatura neste momento é de 29 graus e a umidade relativa do ar está em 51%. O Alô Alterosa foi checar a situação em que vivem moradores de uma rua em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles reclamam que a rua deles não tem asfalto, rede de esgoto e às vezes até falta água. A população vive em condições precárias há 15 anos e só recebe promessas. Alô Alterosa, alô Santa Luzia. Nós viemos ao bairro Três Corações para mostrar a buraqueira numa avenida. Se prepare porque você vai ver cenas de rally agora no Alô Alterosa. A gente que chega e vê o problema assim, logo num primeiro dia já se assusta. E quem mora aqui sofre com isso constantemente, como que é? É um terror, principalmente quando tá com chuva. A gente leva menino pra escola, os meninos caem, muita gente que tem menino deficiente que mora aqui, não tem como passar aqui com cadeira de roda. Eu já caí aqui, tem ônibus, não sobe aqui, carro aqui, patina aqui. Vamos aqui arrumar aqui a rua, aqui, prefeito. Cadê os vereadores? Cadê o povo? O povo não aguenta mais essa situação. Olha o povo, como que tá a situação do povo aí, velho. O veículo estraga constantemente, né? A gente precisa entregar o material ao pessoal aí, o pessoal compra, a gente vem entregar, às vezes atrasa, quebra o carro aí, amortecedor, pneu, estraga é tudo aí. Tá precisando da melhora aqui, esse lugar aqui mesmo aqui, para poder fortalecer a comunidade, poder viver mais ou menos um conforto, né? Porque essa rua aqui tá difícil. É horrível, chovendo é horrível, a gente cai, escorrega, é horrível. Cadê o asfalto? Pois é, cadê os buracos? Tá aqui, o buraco eu tenho certeza que tá aqui, não saiu. Ah, é terrível. Acho que não pode deixar, o prefeito tem que tomar conta disso aqui. A gente já não aguenta mais essa situação aqui no bairro Três Corações, mas não. A gente quer resultado e resposta do prefeito. O motociclista sofre aqui nesse lugar. Eu quero saber se você tem medo de cair com a moto. Ó, é perigoso, né? Ó, buraco para subir aqui é sacrifício. Posso segurar e descer com força aí, que senão você sai lambendo no chão aí e já era. O ônibus vinha até aqui, né? Até nenhuma rua dessa. Agora ele chega até ali, o Três Corações chega até ali e não vem. Por quê? A gente vai reclamar com eles, eles falam, não, a gente não pode subir por causa da rua. Ô prefeitura, pelo amor de Deus, vamos tomar uma atitude aí. Ninguém aguenta mais essa situação. Nós estamos revoltados aqui nesse bairro Três Corações, esquecidos por vocês. Eles precisam com urgência e nós vamos cobrar resultados. Todo mundo junto em mais um Alô Alterosa! Nós e os moradores lá da rua esperamos a resposta da Prefeitura de Santa Luzia. Vem aí o TV Verdade, tem outras informações nos nossos noticiários, 6h40 da noite. Até amanhã, depois do Alterosa Esporte. Tchau.